Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração nesse dia. Mais um dia onde nossos pulmões podem se encher de ar. Mais um dia, olha o galo cantando. Mais um dia em que podemos apreciar a palavra de Deus, meditar nas escrituras, como o salmista diz, eu amo a tua lei, como eu amo a tua lei. Eu medito nela de dia e de noite. Amém? Que privilégio nós temos de poder meditar na palavra de Deus. E hoje, na nossa leitura bíblica diária, já vamos direto para o devocional, nós lemos os capítulos 16, 17 e 18 de Gênesis. Se você ainda não leu, hoje a leitura é 16, 17, 18 e nós vamos meditar um pouquinho sobre aquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu queria falar de alguns princípios práticos novamente. Eu quero deixar claro que eu não tenho gabarito para falar de questões profundas e teológicas, sistemáticas. O que eu posso falar é daquilo que o Espírito Santo me revelou para que eu possa viver. E eu queria compartilhar isso com você. Amém? No capítulo 16, eu acho interessante que a Bíblia diz que já tinha 10 anos que Deus tinha prometido para Abraão um filho, mas ele ainda não tinha alcançado sua promessa. Dando aquele spoiler básico, ele só vai alcançar a promessa quando ele tem 100 anos. Ele recebeu a promessa com 75. Então, novamente, 25 anos que ele teve que esperar para o cumprimento de sua promessa. Mas aqui tinha passado 10. E como todas as pessoas do mundo, cuja carne, logo depois de Adão, ainda habita o pecado e faz parte desse processo, de salvação da nossa alma, nós muitas das vezes no meio do caminho ficamos desmotivados, E Sara, nesse ponto, depois de 10 anos de promessa, ela começa então a falar, olha, talvez eu tenha que dar um jeito. Talvez, para que eu consiga ter uma família, eu vou ter que manobrar, fazer umas manobras humanas e carnais. Isso é muito preocupante, irmãos. É muito preocupante quando a gente recebe uma promessa de Deus, mas por não perseverar, por não aguentar o processo, nós muitas das vezes falamos, não, então Deus vai cumprir, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para que Deus cumpra, porque do jeito que tá, não dá. E a gente pega responsabilidades para nós que não são nossas. Não é. Sara, não é pelo seu esforço, Sara, não é pela sua mente brilhante. Porque Sara tinha uma serva egípcia que era Agar. E aí ela vai falar assim, olha, já sei. Olha esse versículo na NVT, olha o que Sara diz. Talvez, por meio dela, por Agar, eu consiga ter uma família. Sara não falou assim, olha, o que eu preciso é de Deus e das suas promessas e do seu poder. Ela falou assim, não, talvez por meio de Agar, talvez Agar seja a minha resposta de oração. E Deus está falando, não, Sara, não é do seu jeitinho que as coisas vão acontecer, vão ser do jeito que eu prometi, vai vir do seu ventre, mas já não dá mais. Se a Bíblia diz que Sara tinha 90 anos quando ela teve Isaac, então Abraão tinha 75, 100, tinha passado 10 anos, 85. Então Sara estava aqui com 75 anos. Não é isso? 25 anos isso. Sara estava com 75 anos, então ela vai falar assim, olha, do meu ventre já não dá mais. Então eu vou dar um jeito. Talvez a gente não entendeu bem a promessa de Deus. Vai suscitar uma família, mas assim como Abraão, lá no capítulo, olha que interessante, no capítulo 15, Abraão vai falar assim, talvez então o meu servo Eliezer é por ele que vai vir. E Deus fala, não. E aí Sara vem, não, então vai ser por Agar. Quantas vezes nós temos isso, Nós damos um jeitinho, nós manobramos algo para que a promessa de Deus venha. E não dá, gente. Deus vai trabalhar na impossibilidade. A gente quer ver coisas possíveis, a gente quer andar em superfícies que estão aplanadas, onde a gente sente o nosso chão, mas Deus está falando, você não entende, eu preciso da sua fé, porque eu vou agir na impossibilidade. Não é através de Eliezer, Abraão, não é através de Agar, Sara, é o impossível. Mas como assim, Senhor? Para mim não faz sentido. Nós não andamos pelas coisas que vemos, nem pelas coisas que sentimos, que tem dia que a gente não vai sentir. Nós andamos pelas coisas que cremos.
Nós andamos pela fé. E aí, Sara vai arrumar um problema para ela, né? Ao invés de solução, ela vai arrumar um problema com esse jeitinho. E ela dá sua serva egípcia para Abrão, ainda era Abrão, e essa serva, então, engravida e começa a desprezá-la. Agar errou também, né? Agar errou porque quando ela viu que o ventre dela era fértil da sua senhora, não, ela começou a desprezar a sua senhora. E a Bíblia diz que ela começou a desprezar, começou a tratar mal Sara. Olha, não importa o quão errada Sara foi, a serva não tem o direito de desrespeitar aquela que era autoridade sobre a vida dela. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo que eu quero compartilhar com você é cuidado com a maneira com a qual você se relaciona com quem é autoridade na sua vida. Não importa se a autoridade é justa ou injusta. Deus nos ensina, e nós vemos isso muito claramente na vida de Davi, que honrou Saul até o último dia e até quando Saul morreu. Que a Bíblia diz que Davi suscitou ali um jejum e todos choraram a morte de Saul. Não houve festa quando Saul morreu. Davi honrava a autoridade que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Independente se a autoridade que Deus colocou é justa ou ímpia, Deus requer de nós que nós as honremos. E ontem o Edmundo até pregou e eu queria perguntar para você. Você já orou pelo Lula hoje? Você já orou pelo seu presidente? Já orou pelo prefeito da sua cidade? Você já orou pelo seu patrão? Ah, mas ela... Você já orou pelo seu pastor hoje? Pelo seu líder de departamento, o departamento que você serve a Deus na igreja? Gente, isso é muito sério. Às vezes a gente espera que a pessoa seja perfeita, do jeito que a gente acha que ela deve ser, que a liderança dela deve ser do jeito que a gente acha que deve ser. Mas Deus está falando, honre as autoridades. Sabe que é tão interessante porque Sara estava errada. Sara usou Agar para realizar o sonho dela. Mas quando ela foi desprezada, e aí ela tratou tão mal Agar, que a Bíblia diz que Agar fugiu. E Deus é tão maravilhoso que um anjo vai lá e encontra Agar no deserto. Mas eu quero focar nisso aqui. Olha o que o anjo fala para ela. Volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Gente. Olha, às vezes a gente espera que Deus vai passar a mão na nossa cabeça. Não, olha só, ela te colocou para deitar com Abraão. E agora ela te castigou. Você teve que fugir, tadinha. Não houve esse passar de mão na cabeça dela. Sabe o que o anjo fala? Quando Deus nos encontra, irmãos, no nosso deserto, ele sempre nos realinha a um lugar de obediência. Porque não dá para Deus cumprir as promessas dele na nossa vida aonde há insubordinação. Não dá para Deus cumprir a promessa dele na nossa vida aonde não existe, aonde coisas estão desalinhadas. Então, antes de Deus cumprir o que ele tem para nós, ele começa a alinhar. Ele começa a nos levar a esse lugar mesmo de alinhamento. Porque Deus só vai cumprir a promessa quando nós estivermos no lugar de obediência. Então, nós vamos ver que lá por volta do versículo 11, do capítulo 16, a gente vai ver Deus falando assim, ó, o anjo do Senhor falando assim, olha, você tá grávida, esse filho, você vai ter... Não, na verdade, o versículo 10. Eu lhe darei tantos descendentes que vai ser impossível contá-los. Olha que lindo, uma promessa linda. É uma promessa linda. Agar achou que ia morrer no deserto, mas Deus foi de encontro dela. Mas antes de falar que Deus suscitaria uma descendência para ela, que era impossível de contar, ele resolve o que precisava ser resolvido. Dizendo, volte-se para a sua senhora, que era Sara, e sujeite-se à autoridade dela. Meu Deus. Ô Ju, vou deixar gravado sim, viu? Gente, é muito sério isso. Deus tem me falado isso. Porque existe muitas das vezes no nosso coração um espírito de rebeldia que começou lá no Éden. Um espírito de insubordinação. Mas para a igreja de Jesus, ele vai nos alinhar a esse lugar. Toda a autoridade é constituída por Deus. Para você acessar um lugar de promessa, para você acessar um lugar de bênção no Senhor, sujeite-se às autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Mas eles são ímpios, eles são injustos, eles são... Ore pelas suas autoridades. Paulo vai falar em uma de suas cartas, que eu não lembro exatamente qual agora. Ore pelas autoridades para que vocês tenham... Foi para Timóteo. Ore pelas autoridades para que você tenha uma vida tranquila. Não é para ser rebelde, é para orar.
Amém? Aí eu vou continuar para falar algumas coisinhas só, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E aí, eu acho, gente, mas eu preciso falar, eu acho lindo como que Deus, ele não faz acepção de pessoas, porque ele escuta o choro de uma serva egípcia. Ela não fazia parte do povo que seria chamado o povo da promessa, ela não era israelita, ela não era esposa de um patriarca, ela era uma serva, ela era uma escrava. Ela era de um povo que lá na frente iria oprimir o povo de Deus, que eram os egípcios. Se tornariam inimigos de Deus, mas ela vai para o deserto. E a Bíblia diz que ela tem um encontro com Deus lá, a ponto dela até dar um nome para Deus, que é Beer Lai Roi. Significa, tu és o Deus que me vê, gente. Ai, como é bom servir a um Deus assim. Eu não sou do povo, eu não faço parte do povo de Deus. Né? Eu digo no sentido dos israelitas, mas aí vem Jesus e ele alcança todos, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, homem, mulher, rico, pobre, negro, branco, escravo, senhor, não importa. Não importa de onde nós nascemos, da família que viemos, o Senhor nos alcança, não importa o seu passado. Não importa o que você fez no passado, importa é o seu presente. O Senhor quer te encontrar como Ele encontrou Agar. Gente, ela não merecia, não é por merecimento. Nós não merecemos, mas quando o Senhor encontra em nós um coração disposto a vê-lo, a obedecê-lo, a fazer parte do plano dele na terra. Deus tem um plano, não é para a minha vida, Deus tem um plano para a vida da Lorena. Eu sei que ele tem também, mas sabe qual que é o meu objetivo principal? Senhor, qual que é o teu plano aqui na Terra e como que eu posso contribuir para esse plano? Não é uma coisa individualista, que eu falo, Senhor, qual que é o plano que o Senhor tem para mim? Cumpra, que nenhum dos meus inimigos o impeçam. Olha como é que é diferente a perspectiva. Qual que é o plano de Deus para ser executado agora na Terra? E como que eu posso contribuir para o plano de Deus na Terra? Essa deve ser a nossa pergunta. Não importa o seu passado, Deus te encontra nesse deserto e Ele muda a sua vida. E aí Deus muda o nome de Abraão, antes Abrão, agora Abraão, versículo capítulo 17, ele estava com 99 anos, 24 anos antes, 24 anos depois de ter recebido uma promessa, faltando ainda um ano para o cumprimento da promessa. E aí eu acho muito interessante que Deus ele levanta uma aliança, ele suscita uma aliança com Abraão. E nós vamos ver que a circuncisão entra. E o que era a circuncisão? A pele do prepúcio do órgão sexual reprodutor masculino. Eu estou falando assim porque eu precisava dessa palavra reprodutor. O órgão reprodutor masculino deveria receber uma marca. E, gente, é tão interessante isso porque eu entendo, e não só eu entendo, né? Nós vemos na palavra que Deus é um Deus geracional. O que Deus tinha não era só para Abraão, não era só para Isaac. Deus está falando com Abraão assim, eu vou ser para sempre o seu Deus e o Deus do seu descendente, então dos seus descendentes. Então, a aliança que Deus estava fazendo com Abraão, ela era uma aliança geracional que precisaria ser alcançada não só por Abraão, mas pelos seus filhos, pela sua descendência. E Abraão precisava ser alguém que transmitia essa descendência e os seus filhos também transmitiriam. Aonde que eu quero chegar? Onde que era a marca da circuncisão? Era exatamente no órgão reprodutor. Todas as vezes que um homem que tinha aliança com Deus reproduzia, ele tinha uma relação com uma mulher e essa relação gerava um fruto, um filho. Todas as vezes no ato ele se lembrava, você precisa transmitir essa aliança. Você está colocando a semente no ventre dessa mulher. E quando esse filho nascer, lembre-se, é sua responsabilidade transmitir essa aliança. E é interessante que lá no capítulo 18, quando Abraão tem uma teofania, ele vê o Senhor, né? Uma manifestação física de Deus ali, ele recebe a visita daqueles 3 homens, né? Algumas traduções falam de Deus e de 2 anjos. Mas eu acho interessante que olha o que Deus vai falar na altura do versículo 19, capítulo 18. Ele fala assim para Abraão, na verdade ele conversando entre si ali, né? Com os anjos. Eu escolhi Abraão para que, olha o objetivo dele, para que ordene a seus filhos e as famílias deles,
que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Gente, é muito sério isso. Deus quer que nós venhamos transmitir para as gerações futuras a aliança que ele tem conosco. A promessa só viria para Abraão de uma grande nação, de ser pai de multidões, se ele fizesse o que está escrito no versículo 19, se ele ordenasse os filhos e as famílias deles para guardar o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Só então a promessa viria. Às vezes a gente pensa assim, que Deus tem umas pessoas que são especiais para ele. E só essas pessoas que vão viver... Existe até uma teologia, né? Que Deus escolheu alguns porque ele quis e os outros, infelizmente, sinto muito por você ter nascido, mas você está fadado a ir para o inferno. Mas a gente vai ver que a promessa, como eu já falei de Terá, né? Terá, o pai de Abraão, já tinha no seu coração a vontade de ir para Canaã, mas ele parou no meio do caminho. Deus não tem pessoas especiais. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. A promessa vem para aquele que obedece. Nós precisamos obedecer. Amém? Se você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, ande em um lugar de obediência e transmita às próximas gerações. Não deixe de transmitir. Deus tem voltado o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a igreja está sendo mais intencional com relação às crianças, que antes era um setor meio que abandonado. A gente leva as crianças para a salinha para que elas possam não trabalhar, porque criança atrapalha, né? Então vamos botar as crianças na salinha. E Deus já despertou. Porque o diabo sabe também disso. E ele também está sendo intencional já há anos. Deus também tem despertado a igreja. Sejam intencionais. Sejam intencionais. Transmitam a aliança. Transmitam a aliança, a nova aliança. Agora não mais da circuncisão do prepúcio, mas da circuncisão do coração, que vem por meio de Jesus Cristo, do seu Espírito que opera em nós. Amém? Transmita essa aliança, seja intencional. Lorena, eu não tenho filho, então seja intencional com os discípulos que Deus colocar na sua vida. Seja intencional com as pessoas que Ele colocar na sua vida para que você possa compartilhar essa aliança. E aí, eu acho que eu já falei muito, mas é tão... Gente, Gênesis é tão rico, a gente quer falar de tudo. Eu acho tão gostoso meditarmos nas escrituras. Daria 2.000 pregações, só esses 3 capítulos de Gênesis, a gente vê. Mas enfim, acho que eu preciso ser rápida, né? Eu acho lindo como Abraão intercede por Ló. Ontem nós falamos como é importante nós reposicionarmos pessoas nas nossas vidas, como Abraão vai falar com Ló. Ló, não dá pra gente andar junto mais. Não dá pra gente andar junto. E aí, Abraão, ele reposiciona o lugar do relacionamento dele com Ló. Mas eu acho interessante porque logo depois Ló é levado cativo e Abraão luta por ele. E agora, novamente, a gente vê Abraão intercedendo por Ló. Quando ele vai falar assim, quando Deus conta para ele, porque Deus fala assim, não dá para esconder nossos planos de Abraão, gente. Preciso parar aqui e falar rapidinho. Abraão é chamado de amigo de Deus. Essa é a minha motivação diária. Esse é o propósito da minha vida. De ser chamada amiga de Deus. Porque a Bíblia diz que aos íntimos dele, ele revela os segredos do seu coração. Deus poderia fazer coisas grandes na terra, e ele faz coisas grandes na terra, e ele poderia nos dar bênçãos materiais incontáveis, mas não existe bênção maior do que ser amiga de Deus. Abraão era tão amigo de Deus que ele fala, eu poderia esconder de Abraão o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra? Eu não posso. Porque eu tenho plano para a vida de Abraão. Abraão vai ser um pai de multidões. E aí ele vai contar para Abraão o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele não fala assim, que pena que Ló escolheu aquela parte. O problema é dele, né? Foi pelo que ele quis. Ele viu, achou linda as campinas. Então, infelizmente, não posso fazer nada por Abraão, ou por Ló. Mas não, Abraão fala, Senhor, o Senhor destruiria o justo com o ímpio? Será que o Senhor não poderia ter misericórdia? Será que o Senhor não poderia... olha o que ele fala, destruirás a cidade toda, porque não tem justos nela. Se o Senhor encontrar ali 50, 45, 30, 20, até chegar em 10. E Deus escuta a intercessão de Abraão e fala, olha, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra se eu achar lá 10 justos. Mas a verdade é que não tinha. E Sodoma e Gomorra foi destruído, mas nós vamos ver que a intercessão de Abraão gerou para Ló salvação, porque os anjos vão até lá
e tiram Ló daquele lugar de destruição. A sua intercessão é ouvida. Deus ouve a sua intercessão. Não importa, mas ele tá lá porque ele escolheu. É uma escolha. Quantas vezes a gente pensa assim, né? Mas é uma escolha. Ló escolheu estar lá. Ele escolheu porque ele olhou, ele viu, ele achou que era mais bonita. Não. Não importa qual foi a escolha da pessoa a quem você intercede. Interceda por ela. Porque a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que o plano, a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não importa se o que a pessoa está passando é merecido ou não. Na verdade, todos nós, se fosse olhar para o merecimento, a Bíblia diz que nós seríamos destruídos também. Né? Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então interceda, continue intercedendo. Interceda pelo seu marido, interceda pelo seu filho, interceda pelo seu amigo, interceda pela sua família. Não deixe de orar, porque Deus ouve a nossa intercessão. Eu acho até bonito falando de intercessão, e eu vou terminar aqui, que versículo 20 do capítulo 17, Deus vai falar para Abraão assim, olha, não é de Ismael que vai vir a bênção, vai ser de Isaac mesmo. Mas Deus... Quanto a Ismael, olha o que ele fala. Quanto a Ismael, eu também o abençoarei como você pediu. O pai orou pelo filho. Não era o filho da promessa. Deus falou, não vai ser de Ismael. Isso não vai mudar. Porque o filho da promessa é Isaac. É do ventre de Sara. Mas eu vou abençoar o seu filho Ismael porque você pediu. Quantas bênçãos nós não temos recebido porque nós não estamos pedindo? Se a gente fosse analisar, a gente deveria passar o dia todo orando. E é por isso que a Bíblia vai dizer, orem em todo tempo em espírito. E eu tô tentando ser mais rápida nas minhas orações. Sempre que alguém me pede, eu não falo de novo, eu já falei isso aqui, né? Depois eu vou orar por você. Não, vamos orar agora? Vamos ser crente agora? Vamos ser crente de verdade? Vamos fazer esse ano diferente? Vamos interceder por tudo e por todos que o Espírito Santo colocar na nossa mente? Vamos ser intencional? Porque Deus ouve as nossas orações. Amém? Eu espero que esse vídeo possa edificar a vida de alguém, que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela nos ensine a colocar em prática para o dia de hoje, cada um dos princípios que estão aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida. Ju, obrigada, viu? Por ter ficado desde o início até o final. Jesus te abençoe, vou salvar aqui e vamos que vamos viver essa verdade. Amém? Com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.